Salve família! Vídeo de hoje vou passar aqui um compiladão de dicas que vai ser como se fosse um guia para quem quiser fazer a estrada real a pé. Não só a pé, né? Mas se quiser fazer de carro, de bicicleta ou até de moto, pode pegar um pouco dessas informações que eu vou estar passando para vocês aqui. O formato vai ser através das perguntas que eu mais recebi durante o processo de gravação dos meus filmes, e eu espero que esse guia possa ajudar vocês aí a planejar a sua viagem, para também fazer estrada real, também ter o prazer de desfrutar todas as belezas aí do interior do Brasil. Antes de mais nada, se você quiser ver a estrada real na prática, eu recomendo assistir o meu último documentário que eu soltei aqui no canal. Se chama O Mochileiro no Caminho dos Diamantes, a viagem que eu fiz de Diamantina até Ouro Preto, passando pelo Caminho dos Diamantes e pelo caminho do Sabarabuçu, 540 quilômetros caminhando. Então, vou deixar um card aqui, está disponível. A parte dessa também tem a viagem de Ouro Preto para Paraty, que foi o caminho velho, né? Então, juntando essas duas aí, eu fiz 1.266 quilômetros na estrada real, e é por isso que eu vou trazer aqui algumas das dicas que eu acho que vai te ajudar nesse processo. Falando um pouco do caminho velho, eu já tenho até um outro vídeo, uma outra live falando. Então, nesse vídeo aqui eu vou focar bastante em Caminho dos Diamantes e Caminho do Sabarabuçu, beleza? A principal pergunta é onde é que eu vou encontrar as informações, como eu vou começar a fazer o meu planejamento da estrada real. Bom, acho que o melhor lugar para começar a fazer isso é no site do Instituto da Estrada Real, institutodaestradareal.com.br. Vou deixar o site aqui, vou deixar tudo aqui embaixo. Dentro do site você pode escolher qual caminho você quer percorrer. Caminho dos Diamantes, Caminho Velho, Caminho Sabarabuçu, tem o Caminho Novo também. Lá dentro você vai encontrar também os roteiros planilhados, que é onde você vai ver a quilometragem de todos os trechos. A parte da quilometragem você também consegue ver qual trecho é trilha, qual trecho é estrada de chão, qual trecho também você vai passar por rodovias pavimentadas. É claro que como isso tudo vai atualizando, né? Então, por exemplo, agora no Caminho dos Diamantes teve muitos trechos que eu vi na planilha da estrada real que estava como estrada de chão e já está asfaltada, né? Então é difícil ver isso aí totalmente atualizado, mas a questão das distâncias, do planejamento, de todas as cidades, de onde pegar os carimbos, tudo isso está lá no site. Então, se você fizer uma varredura no site, com certeza você já vai ter muitas informações para você fazer o seu planejamento. Com essas planilhas eu comecei a organizar, sabendo também do meu dia a dia, sabendo quanto eu consigo caminhar num dia, para que eu pudesse fazer o meu planejamento na hora de fazer, né, todo o organograma de onde eu ia dormir, de onde eu ia comer, de onde eu ia repor água, através dos mapas, né? Porque você vai ver nas cidades os trechos onde tem mais pontos de apoio. Alguns trechos vai ter 5 cidades, outro trecho vai ter nenhuma. Então, por exemplo, tem um trecho que eu passei por 37 quilômetros e não teve nenhum ponto de apoio. Eu vou falar desse mais para frente. Mas existem também, e tudo isso você vai poder ver lá no site. Não é bicho de 7 cabeças a partir do momento que você tem um pouco de paciência para ler e para navegar ali junto com o Google Maps. Pergunta número 2, como são as hospedagens e os preços? Imagina que você vai para alguns lugares que são mais turísticos. Então, por exemplo, se você estiver passando por Tiradentes, por Ouro Preto, por Diamantina, são cidades mais turísticas e aí tem hospedagem desde o hostel, mais barato, até os lugares luxuosos, né? Nos outros povoados, que são mais pequenos, assim, aí às vezes você vai ter uma oferta de hospedagem menor. 2, 3 pousadas, assim, mas existem muitas opções ao longo de todo o trajeto, assim. A estrada real, ela tem uma estrutura muito boa, assim, ela já é um caminho divulgado, né? Então é difícil você chegar em alguma dessas cidades e não ter nenhum lugar para dormir. São pouquíssimos povoados onde você realmente não vai achar pouso. Isso também é uma pergunta que eu preciso acampar e tal. Não precisa acampar. A não ser que você tenha um ritmo muito diferente, você só quer fazer 5, 10 quilômetros num dia, aí talvez você precise acampar, porque você não vai atingir essa distância aí de um povoado até o outro. Mas na maioria dos lugares você vai encontrar essas hospedagens. Agora eu vou dar a minha experiência assim, de valores, né? Eu paguei a hospedagem mais barata, se eu não me engano, foi em Diamantina, R$60 a noite. E a mais cara, se eu não me engano, foi em Ipoema. Por quê? Eu cheguei em Ipoema e eu não tinha onde ficar, não sabia direito onde é que eu ia ficar.
e quando eu cheguei lá estava tendo um evento. E aí era fim de semana, né, uma situação atípica, as pousadas estavam todas cheias, porque estava tendo um evento lá de cavalgada, e eu fiquei sem opção, porque todo lugar que eu chegava já estava lotado. Então a opção que eu encontrei era uma opção mais cara. E essa foi a mais cara que eu paguei, que é R$ 270. Então você pode ver, vai de 60 a 270, varia muito, muito mesmo. Até porque tem alguns lugares que tem muito mais luxo, né? No meu caso, eu paguei algumas das hospedagens e outras eu consegui através do meu trabalho com a Estrada Real. Mas a parte disso, eu vou deixar aqui do lado esquerdo da tela uma lista de todas as hospedagens onde eu passei e todas as cidades. Então pelo menos uma pousada por cidade você vai poder ver nesse planejamento meu aqui, tá? Mas é bom, você pode dar uma olhada sempre no Google, dar uma olhada no Booking. E as reservas, gente, no meu caso, eu não reservei tudo antes e fui caminhar. Eu ia fazendo de acordo com a viagem ia seguindo. Porque teve alguns lugares que eu passei mais tempo. Cheguei lá, eu gostei, queria passar mais tempo. Ou cheguei lá, queria fazer uma entrevista. Eu estava pensando no filme também, né? Não é só uma viagem de férias. No meu caso, eu estava trabalhando. Então, por exemplo, eu sempre reservava uns 2 dias antes. Tentava reservar uns 2 dias antes, e aí um lugar ou outro eu já tentava olhar lá na hora. Igual esse caso que eu contei para vocês de Poema, que eu acabei não me dando bem porque estava tendo um evento. Né? Mas isso aí é porque eu fui displicente, tá ligado? Eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou referência para isso. Eu já falei que, tipo assim, que o meu nível de organização não deve ser referência para nada. E aí é muito pessoal. Tem gente que é mais organizada, gosta de ter tudo. É possível fazer tudo isso através de Booking, através do WhatsApp, através do Instagram. Que você vai entrando em contato com as pousadas e reservando. Ou você pode chegar lá e vendo mesmo. Aí a pergunta 4, né? A galera, essa aqui é a principal. Quanto custa fazer estrada real a pé ou fazer estrada real de bicicleta? E aí varia demais, é igual eu falei, você pode ficar numa pousada de R$ 60, você vai ficar numa pousada de R$ 300 à noite. Eu não sei qual que é o seu estilo. Mas eu vou te dar um parâmetro aqui da minha viagem específica de 32 dias. Eu gastei mais ou menos uma média nos dias que eu estava pagando hospedagem de R$ 140 por dia. O que está nesses R$ 140? Custos com hospedagem, custos com alimentação. Então, hospedagem geralmente tinha um café da manhã, almoço, janta, uma comidinha que eu pegava no caminho, coisas do tipo, né? Então, mais ou menos aí uns R$ 140 dá para você ter noção, porque em alguns lugares você economiza mais, outros você vai ter que gastar um pouco mais, porque as hospedagens não são tão variadas, e aí depende. Mas eu acho que se você colocar esse valor de uma média de R$ 140 por dia, dá para você ter uma noção de quanto custaria essa viagem, viajando ao meu estilo. A pergunta número 5, essa aparece bastante também. Como cuidar dos pés para não ter tanta bolha, né? Como que você faz para cuidar do pé enquanto caminha? Primeira coisa é um calçado que te ajude aí, um calçado que não seja novo demais, né? Para você já ir calçado. E aí vai ter aquela polêmica, longa polêmica, tênis ou bota, né? Eu particularmente eu gosto da bota, porque a bota é o que eu já tenho. A bota que eu já estou adaptado, a bota já estava calçada. E eu particularmente gosto de proteger o tornozelo, né? Eu já torci o tornozelo, eu tenho problema no tornozelo, então eu não abro mão de ter uma proteção aqui no tornozelo. Quem faz de tênis diz que é muito mais confortável, né? Que você sofre um pouco menos porque tem absorção de impacto. E quem anda com bota geralmente sente mais dor por essa questão, né? Você não tem nada macio assim igual um tênis. Então é o peso, vamos colocar aqui, de estar mais em segurança, por exemplo. Eu prefiro a segurança ao conforto. E aí é muito de estilo, né? A parte disso, uma coisa que eu faço para diminuir a fricção e diminuir as bolhas, eu sempre passo vaselina no pé antes de calçar. Geralmente eu uso meias de trekking também, essas meias que a gente consegue comprar na Decathlon, né? E outro truque que você pode usar também é colocar uma meia social por baixo para diminuir o atrito. E isso ajuda a evitar que as bolhas surjam. A partir do momento que caminhou, mesmo assim surgiu as bolhas, como vocês me acompanharam, vocês viram que isso acontece também, a gente pode usar agulha e linha para tratar. Então a bolha está ali, o que eu vou fazer? Vou pegar uma agulha, esterilizo ela ali com fogo, álcool, alguma coisa, e aí eu vou atravessar a bolha de ponta a ponta e vou deixar a linha lá. A linha vai ficar por dentro, ela vai ficar drenando a bolha,
E aí depois eu posso deixar essa linha, ela vai dormir e no outro dia geralmente ela já vai estar seca. Às vezes eu deixo até um dia ou dois para ir drenando, secando a bolha, sem rasgar, sem fazer nada assim, para que eu consiga continuar caminhando. Depois eu passo uma pomada dessas de cicatrização e aí a gente segue o baile. Me perguntaram também qual a melhor época para ir. E aí eu acho que vai variar um pouco também, assim, ó, se for uma época muito chuvosa, provavelmente ali verão, janeiro, dezembro, eu acho que vai ficar muito difícil, tanto para quem faz de bicicleta, de estrada, porque as estradas de terra vão ficar todas lameadas, né? Agora, eu mesmo fui na época da seca total. Eu não peguei chuva em nenhum dia durante 30 dias. Assim, foi seca mesmo, tanto que acontecia de eu passar por muita queimada e algumas cachoeiras eu chegar lá e não ter água, né? Então, muda um pouco o cenário. Por exemplo, a Cachoeira do Tabuleiro, né? Eu não cheguei aí na cachoeira, mas quando eu estava lá, as fotos que a galera me mostrou é que ela estava praticamente seca. Então, se você quiser ver as cachoeiras, provavelmente é melhor pegar um período de transição. Alguma coisa aí entre outono ou primavera, né? Porque pegar na seca vai mudar um pouco esse cenário, mas a parte disso você vai ter dias mais frios, vão ser melhores para caminhar e não vai ter a chuva. Agora, para quem gosta de caminhar mesmo, bota uma capa de chuva na mochila, segue o baile, assim. Não é nada tão penitência assim quando são poucos dias. É difícil se pegar vários dias de chuva, porque aí dá mais trabalho para secar a roupa, né? Então tem que pensar nisso aí. Vai do gosto do cliente também, acho que não tem um ideal assim, mas eu achei fácil fazer na seca. Assim, pensando no caminho, pensando nessa situação de não ter que lidar com chuva, é mais simples, menos trabalhoso e até mais seguro também, porque tipo na chuva também você acaba escorregando mais, pode virar o pé e dependendo das regiões de Minas ali, quando da época de chuva tem muita enxurrada e tal, então eu particularmente prefiro não fazer em época da chuva. Qual trecho você achou mais bonito para se fazer caminhando? Eu acho que o trecho mais bonito foi quando eu estava passando de Itapaioacanga até Santo Antônio do Norte, que é Tapera, porque nesse trajeto você vai passar uma subidona e você vai começar a caminhar em cima de uma serra enorme e quando você vai chegando lá em cima você vai ver uma serra chamada São José. E eu acho que foi uma das paisagens mais bonitas que eu vi durante esse caminho. Então, várias partes assim, você vai meio que margeando essa serra. É um caminho extremamente bonito, você vê mirantes, você consegue ver a cidadezinha que você vai descer lá, Tapera, depois lá de longe. Então, na parte de paisagens, assim, esse foi o trecho que eu mais gostei. A parte disso é um trecho que você faz também em estradas de chão, não tem quase nada de asfalto, ou não tem nada de asfalto, não lembro bem. Mas foi o trecho que eu achei mais bonito aí. De Itapaioacanga até Tapera. Pergunta aqui do Preis.Mário. Eu não consigo mais caminhar porque eu operei a coluna. Posso fazer de motorhome? Cara, eu acho assim, a estrada real, ela tem trechos de pavimento, onde você pode fazer tranquilamente. Vai ter os trechos também de estrada de chão. Agora vai ter os trechos de trilha. Vai ter alguns trechos assim que você vai passar por muita subida na estrada de chão, pelo menos quando eu passei tava com aquela areia fofa assim, que eu acho que seria muito difícil o motorhome passar. No caso dos carros, eu acho que o que você tem que fazer é pegar atenção lá no site e analisar a rota por rota, porque assim você consegue fazer um direcionamento de onde você vai passar com o motorhome, sabe? Assim, é possível? É, mas você não vai fazer todos os caminhos. Em alguns caminhos você vai ter que fazer alguns desvios, assim. Isso já acontece até com quem faz de moto também. É normal, às vezes vai ter um trecho de trilha, você não vai pegar a trilha, você vai fazer o trecho alternativo, que provavelmente é algum pavimento, ou provavelmente vai ser alguma estrada que vai ser estrada de terra com chão batido, alguma coisa do tipo, né? Então é possível fazer, mas não todos. As trilhas, principalmente, não tem algumas trilhas assim mal passa a bicicleta, saca? Então seria impossível de motorhome. Mas tem como você curtir a estrada real também, até porque você vai ter acesso às cidades, acesso aos povoados, então dá para curtir bastante,
mesmo estando de motorhome. O Raoni.x também perguntou se o caminho de bike é o mesmo caminho a pé. Na maioria dos casos é o mesmo caminho. Até alguns trechos, como por exemplo de Raposos até Honório Bicalho, que no caminho Sabarabuçu você vai passar dentro do Parque Nacional Gandarela, vai ter algumas trilhas muito curtas, um mato muito fechado, mas eu vejo que a galera costuma passar de bike lá. Assim, se for uma bike muito carregada de alforge e tal, pode ter muita dificuldade, viu? Tipo assim, no perrengue, mas acho que pelo menos a galera que vai fazer a estrada real leva isso como uma aventura mesmo. O PS Souza XL perguntou se dá para acampar entre as cidades. Dá sim. Algumas cidades tem até camping também. A parte disso tem muita zona rural, então vai ter espaço para você acampar. Agora, se vai ter essa estrutura perfeita para acampar, às vezes vai ter que fazer um camping selvagem mesmo. Ou até acampa nas fazendas lá, conversa com o pessoal, até porque Minas, na questão de hospitalidade, é muito bom, então acho que é muito fácil ser bem recebido em Minas. O Vai de Estrada falou assim, ó, eu fiquei na dúvida, por que dizem que onde tem os marcos não é a verdadeira estrada real? Gente, é o seguinte, a estrada real foi um dos primeiros caminhos que teve no Brasil. Claramente já está pavimentada, já é aquelas estradas, provavelmente as maiores que a gente tem. Os marcos são feitos para quem vai percorrer a estrada real, mas não necessariamente é a original, vamos dizer assim. Porque a original hoje em dia é uma rodovia com 3 pistas. Os pavimentos eles são feitos em cima de outros pavimentos. A estrada real foi feita provavelmente em cima de algum caminho indígena que já estava traçado. E assim que vai surgindo os caminhos. Então os marcos eles é o símbolo para você percorrer o que está traçado na estrada real, mas não é necessariamente em cima da primeira estrada. Você vai passar pelas cidades, você vai ver a história, mas são pouquíssimos trechos onde você vai passar em cima da original. Tem um trecho no Caminho Velho que você passa em cima da original, que é onde está um trilho de trem. Eu não lembro qual cidade especificamente é essa. Mas são poucos, gente. A gente já tem 500 anos aí de urbanização, né? Então não tem como levar isso em consideração. Então a estrada real original provavelmente são essas rodovias gigantescas que a gente vê. E seria uma merda caminhar em cima delas ou passar de bicicleta, né? Então são caminhos criados para a gente percorrer as cidades, mas que vão ter natureza, onde você não vai ter que ficar fazendo uma rodovia de 3 pistas, né? Que não faz tanto sentido. A LC Genf aqui perguntou como lidar com os animais selvagens, onças, cobras, jacarés. Gente, não tem. A verdade é que você não vai ver onça, jararaca o tempo todo. Não é tão fácil de encontrar animal selvagem assim. Principalmente em Minas, você vai passar em muita área de mineradora. Já está desmatado. A maioria da natureza é pasto, são poucos lugares assim que você vai ver natureza plena mesmo, mas em área preservada e tal. Então não tem tanto encontro com animal assim. Agora nessa viagem mesmo, 32 dias, eu não vi quase nada de animal selvagem. Eu vi muita siriema, coruja, tá? Mas, por exemplo, ver lobo-guará, essas coisas é muito difícil mesmo. Tem que preocupar com cachorro. Cachorro tem muito, e os cachorros de fazenda vai para cima mesmo, então se você não souber lidar com o cachorro, pode dar muito medo. É aquela coisa, né? Chega lá, não finge, fica... Quando você vê o cachorro vindo para cima de você, para, levanta, mas assim, eu pelo menos, eu sinto que cachorro cheira medo. Então se você bambear as pernas ou correr, a chance de dar alguma merda aí pode ser maior. Então eu sempre fico de boa, espero o cachorro vir, cheirar e tal, e aí depois vou caminhando devagarzinho. E aí vai tudo bem. Aí ó, o Henrique Viaja perguntou qual caminho aconselho para a primeira peregrinação. Eu acho que assim, a primeira peregrinação é bom pegar um caminho mais curto, vamos dizer assim. E um que eu gostei muito de fazer foi o Caminho da Luz. Ele tem 192 quilômetros, não é tão curto assim, mas eu acho que é um excelente caminho para você fazer em primeira peregrinação. A parte disso vai estar em Minas Gerais, o caminho começa em Tombos, termina no Pico da Bandeira, então vai ter muita subida mesmo. E se você quiser um caminho que é um pouco mais comprido e tem menos subida,
eu recomendo o caminho de Corda Coralina, porque em Goiás, apesar de você passar por muitas depressões, assim, não é igual a Minas Gerais. Minas Gerais tem muito mais sobe e desce do que em Goiás. Então é um caminho teoricamente mais fácil de fazer. O que pega lá em Goiás é que tem menos pontos de apoio. Em Minas está mais urbanizado nessa parte, então mesmo nos povoados pequenos assim, você vai encontrar mais cidades, mais tendinhas e tal. E aí lá no caminho de corda tem alguns trechos que você realmente fica isoladão, 20 quilômetros e tal. Mas eu acho que é um bom caminho para fazer em primeira instância. A Aline Leida perguntou, existe alguma agência que faz o caminho em grupo? Olha, quando se trata da Estrada Real, ela não foi feita para caminhante. Assim, ela tem muito mais estrutura para quem faz de carro, de bicicleta ou de moto. Eu particularmente não sei de nenhum grupo que faz Estrada Real a pé. Então talvez para achar esse pessoal que faz isso, vai ter que buscar um pouquinho mais. Eu até tentaria indicar, mas eu realmente não conheço ninguém. Então se você aí tem uma empresa que faz esses caminhos com carro de apoio para peregrino na Estrada Real, deixa aí nos comentários que quem quiser vai poder buscar depois, beleza? A parte disso, a galera também me pergunta como que é a minha mochila, quantos quilos pesa, e eu tenho um vídeo separado explicando item por item que eu levei nessa peregrinação. É o vídeo que eu vou deixar logo em seguida aqui, e nesse vídeo eu mostro tudo. Então eu mostro as roupas, mostro os equipamentos, mostro um pouco minha bota e mostro até os equipamentos de filmagem que eu levei para produzir esse documentário, beleza? Então se você quiser saber o que eu estava carregando no meu mochilão e o peso dele, assiste o próximo vídeo aí. A parte disso, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou tentando responder aqui para que ajude mais pessoas possam fazer aí a Estrada Real, seja a pé, de bicicleta, de moto, o que quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para continuar acompanhando o Vida de Mochila. A gente está com novos planos aqui, logo mais vai ter novas webséries, novos vídeos viajando no Brasil, na América Latina e no mundo.